Fala, torcedores, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. O assunto dessa terça-feira no Flamengo foi o acerto de Tite. Eu ainda não vi nada oficial. Até procurei na rede do Flamengo e do Tite. Ninguém ainda confirmou o acerto. Mas pela quantidade de mídia esportiva que já dá como certa a contratação do técnico, acho muito pouco provável que o Tite não comande o Flamengo a partir de semana que vem. Primeira coisa, será aquele homem certo para botar ordem na casa? Desde a saída de Jesus, a gente não consegue ter um técnico que bota ordem naquela coisa. É técnico que briga com jogador, é jogador que derruba técnico, é técnico que faz as besteiras que a gente vive aí há 4 anos, Paulo Souza, Vitor Pereira, Domenech, até os que ganharam, Rogério Ceni, Dorival, e por aí vai. Então, pelo menos na minha opinião, apesar de não ser um fã do Tite, já falei isso 1000 vezes, não sou fã do Tite, eu acho que ele tem o tamanho ideal para o Flamengo no momento, né? Eu acho que ele se não é o técnico com a melhor tática, na minha opinião, é o melhor técnico de tamanho. Se os jogadores vão respeitar ele, se vão derrubar ele, que nem derrubaram todos os outros, a gente vai começar a ver a partir de semana que vem. No vídeo de hoje, galera, temos o André, que já participou com a gente de outras lives em redes sociais. Obrigado, André, por vir. Meu amigão aí de muitos anos. E o Ramon, amigo, conhecido, flamenguista. Ficou meio tímido no começo para aceitar o convite, mas aceitou. E o assunto hoje, pessoal, é realmente Tite. Tite e Flamengo, óbvio. Casamento vai dar certo? Casamento vai ser, vamos dizer assim, de vento e popa, ou será um caminho do árduo, que nem foi tantos técnicos anteriores? Vamos começar com o André. André, vamos lá. Desenvolve aí. O que você acha do Tite no Flamengo? Bem, o Tite, eu não gosto dele. Eu acho retranqueiro. Só que para o que o Flamengo está precisando no momento, né, que é um cara que consiga gerir, seja um cara mais tranquilo, apaziguador, como o pessoal fala, eu acho que ele vai valer. Mas eu gostaria mesmo que ele fizesse a reformulação. E isso eu não acredito que ele vai fazer. No Corinthians, na época dele de Corinthians, aconteceu isso. Ele entrou, não fez, e aí logo depois que ele saiu, o Mano entrou e fez a tal reformulação que o Corinthians precisava. E depois ele voltou já com o time todo remontado, né? Eu não acredito que ele vai fazer essa reformulação no Flamengo. Mas a curto prazo eu acho que ele pode conseguir sim, porque os jogadores vão respeitar. Entendeu? É um cara que, como você falou, né? Ele tem peso, né? Já que eu não falei. Uma coisa que eu não gosto dele, ele morre com a ideia. Foi assim no Corinthians, foi assim na seleção brasileira, e técnico que morre com a ideia. Podem falar que não é campeão porque ele é vencedor, né? Mas técnico que morre com a ideia tem muita chance. Sim, foi aquela Copa que o Brasil tinha ganho, né? Ele ganhou. Aí ele falou: vocês vão ser o meu time para a Copa do Mundo. E mesmo os caras estando em má fase, né? Ele continuou com os caras, porque tinham fechado com ele na Copa das Confederações, se não me engano. E é isso. Mas também é diferente, né? A seleção, você não trabalha dia a dia, né? É diferente. Eu não sei como é que ele vai agir como time. É totalmente diferente. Ali ele pega o cara de 3 meses, conversa com o cara, como é que tá, deixa de estar. Já no time não, é todo dia. Né? Mas no gol do Fortaleza. Mas no próprio Corinthians, né? O Corinthians também, ele morreu abraçado com Paulinho, Renato Augusto, Wagner, aquele time lá atrás, ele também morreu. No ano seguinte, os caras não produziam, os caras não conseguiam entregar, e ele basicamente, com um elenco de jovens na mão, não deu chance para quase ninguém. Pelo menos é a minha visão, minha última lembrança dele no Corinthians, que foi o clube que ele treinou.
O que você acabou de falar também eu concordo. Essa parte dos jovens, eu não vejo o Tite ser adepto a isso. E o Flamengo tem uma safra de jogadores, como o Lohan, por exemplo, o Matheus Gonçalves está emprestado. Eu gostaria, né, que utilizasse, mas eu não vejo essa característica do Tite. Valeu. Ramon, vamos lá. Mesma história, mesma pergunta. Tite no Flamengo, gostou, não gostou? E essa história aí, dele não querer enfrentar o Corinthians, já começa, se for verdade, já começa bem ou é normal? Já que, né, é menos um jogo, mais um jogo, então, vou estrear no próximo porque eu não quero pegar o time que eu tenho mais identificação. O que você acha disso? Então, vamos lá. Boa noite a todos aí. Minha opinião sobre o Tite, né? Eu sempre achei ele um bom treinador, né? Do Brasil hoje, em atividade, para mim, é o melhor, tá? Não à toa estava na seleção e participou de 2 Copas aí. Outro lance também é que o Flamengo, pelo elenco estrelado que o Flamengo tem, o Flamengo hoje ele precisa, na minha opinião, tá? Lógico que precisa de um técnico para treinar, mas os caras são tão bons que, na minha opinião, eles precisam mais de um gestor de grupo, de pessoas, para lidar com o ego dos jogadores, do que propriamente um treinador muito bom só no quesito de treinar e não gerir todo o grupo, tá? Essa é a minha opinião. E nisso, para mim, Tite é o melhor. Vocês podem ver que o Dorival Júnior é um bom treinador, mas ele é um excelente gestor de grupo. O Flamengo talvez não era bem treinado na época do Dorival, mas conseguiu ganhar 2 títulos porque o grupo abraçou ele. E o Flamengo, na minha opinião, precisa disso, de um bom gestor de grupo, tá? Esse elenco que eu estou falando, para mim, lógico que um treinador ele tem que unir todas as qualidades, mas pelo que a gente tem visto de passagem de vários treinadores e não está dando certo, vocês podem reparar que todo treinador que bate de frente com o grupo, meu irmão, o time não joga e acaba saindo das competições como saiu. Agora, falando um pouquinho sobre ele não querer enfrentar o Corinthians, se for de fato verdade, eu acho um erro, porque antes dele ser corintiano, ter feito uma história excelente lá, para mim o que fica é o profissional, né? Então, independente que é o ex-clube, porque se ele vai assinar um contrato de 1 ano, 2 anos, ano que vem ele vai ter que enfrentar o Corinthians, vai jogar na Arena, vai jogar no Maracanã, e o Flamengo é maior do que qualquer treinador. Então, o Flamengo não pode ficar à mercê de um treinador, tá? Se ele botou essa imposição, se ele impôs isso, para mim ele está errado. Não, mas nesse caso não é nem imposição, né? Vamos colocar. Tem diferença dele começar agora ou começar semana que vem? Basicamente não. Então, verdade. Ele vai enfrentar o Corinthians, ele sabe disso. É porque só agora, né? Teve aquela história de Corinthians procurar ele, demitiu o Luxemburgo, né? Então, assim, resumindo... Ele enrolou. Ele esperou um pouquinho. Eu costumo colocar no lugar. Se fosse ao contrário, se ele tivesse identificação com o Flamengo e fosse treinar o Corinthians e o jogo tivesse para acontecer, ele, não, vamos deixar para o outro. Eu acho válido. Hoje em dia o futebol tem disso. É jogador que não comemora contra esse time. É jogador que... É uma bobeira para mim. Eu não concordo com isso. Não, eu já discordo, porque justamente que o Robson acabou de falar, hoje em dia ninguém tem identificação com ninguém. Isso e aí você pega tem, né? Não, mas é que eu tô falando, mas aí você pega um técnico que tem, porque na verdade ele não é um técnico. Pro Corinthians, ele é um ídolo, né? E também é o seguinte, ele não ia ter tempo de treino. Quer dizer, ele ia se queimar, ia correr o risco de perder, entendeu? Sem conhecer o pessoal à toa. Então ele se preservou. Eu não acho um erro, não. Eu puxei o assunto só para ganhar um pouquinho de pimenta, mas eu acho que é válido.
Eu concordo com o que o André falou, sim, desde que, realmente, eu acredito que ele fez isso e, portanto, postergou assinar o contrato, né? Parece que está tudo certo, mas não assinou. Ainda não apareceu nada, não teve a divulgação. Isso. Eu só não concordo se houve, mas eu acho que não houve, lógico que ele ia fazer isso, se vazasse que foi uma imposição, que ele tivesse posto assim, olha, eu só vou assinar, mas só depois do Corinthians. Porque você pega o Romário, ele é ídolo do Vasco e do Flamengo. Então, né, Romário jogou muita bola no Vasco, jogou muito no Flamengo. E saiu de lá, veio para cá, saiu daqui, voltou para lá e jogou no Fluminense também, não foi ídolo no Fluminense. Mas assim, quando é uma imposição, eu não acho certo. Mas ele foi racional, ele foi um cara esperto, foi um cara safo. Tá correto para mim aí. Puxando o gancho do Ramon, ele falou que o Flamengo precisa de gestor porque o time é bom. Eu entendi o que ele quis dizer, mas assim, esse ano não aconteceu isso não, né, gente? Porque assim, o Sampaoli, eu acho ele fraco, tá? Mas assim, o Sampaoli brigou com todo mundo? Brigou. O Vitor Pereira é ruim? É ruim, nem discuto nada. Mas assim, o time, os erros técnicos do time, a forma que o Gabigol tá jogando, o Pedro tá jogando, o Everton Ribeiro tá jogando, vai ficar só nos 3, tá? Quem está jogando? Bruno Henrique tá jogando. Quem mais? O Pulgar tá jogando bem, na minha opinião. O Pulgar eu acho que tá jogando bola. Os zagueiros erram, mas estão jogando. Fabrício Bruno? Não, presta atenção. Não tô falando que tá jogando mais bem ou menos. Mal. Não, isso. Não tô falando que tá jogando bem ou mal, mas tá jogando. O Pedro, o Gabigol e o Everton Ribeiro não estão nem jogando mal, gente. Eles não conseguem nem jogar mal, porque não estão jogando. Mas espera aí. Aí também é culpa do técnico, tá? Me desculpa. Por que então que ele não bota a molecada? Não, por que ele não bota a molecada pra jogar? Vai mexer com o ego dos caras. Bota o Lohan, bota o Matheus Gonçalves, tinha o Matheus França também, Igor Jesus. O técnico referente à escalação. Escalação, mas não a parte técnica. Não é como não. o São Paulo, porque o Gabigol não consegue. Não, claro. E aí vou perguntar para ele: por que você não colocou o Gabigol? Ele falou: porque ele não tá performando. Pronto. Acabou. Mas assim, rapidinho. Nem o assunto do vídeo, para não ficar muito longo. É porque é uma opinião minha e só eu que tive essa opinião, por exemplo. Gabigol tá horroroso. Pedro tá horroroso. Ambos estão horrorosos. Não vem falar que o Pedro tá jogando melhor, que não tá jogando melhor. Na final da Copa do Brasil, eu entraria com o Gabigol. Porque ele e o Bruno Henrique têm muito mais afinidade, têm muito mais conhecimento do que Bruno Henrique e Pedro. Então, os dois estão ruins, os dois estão jogando mal. Naquele jogo, minha opinião, tá? Eu entraria com o Gabigol, não com o Pedro. Aí o Gabigol entrou nos 30 minutos, aí já tava... E o que ele fez? Não fez nada. Mas você sabe, André, é diferente você entrar no começo e entrar no meio do jogo. É diferente. Muito melhor entrar no meio do jogo, tu pega outro time cansado, tu enxerga o jogo de fora. Fala sério. Não, mas aí é o que eu tô te falando. A questão não é o Gabigol sozinho que ia resolver. A minha ideia era o Gabigol aliado ao Bruno Henrique. O conhecimento que os dois têm, que é 100%. E você percebeu que quando ele entrou, em que posição ele jogou? Ele jogou de meia direita. Toda hora ele pegava a bola, aí invertia. Ele entrava na área. Há um tempo atrás, ele pediu pro Sampaoli que ele queria disputar a posição com o Pedro. Aí ele jogou de atacante. Ele não ficou um minuto sequer na posição de atacante. Ele saía da área. Só que ele sai da área, ele não sabe dominar a bola, não tem velocidade, não tem drible. O cara vai sair da área para quê? Mas ele tá saindo da área há séculos, gente. A gente ganhou Exatamente. A gente ganhou o Libertadores porque ele jogando fora da área. Ele não tá jogando na área. Ele fez o gol, beleza. Libertadores, ele fez o gol, ele tava lá na área, né? Ele tava lá de facão, ele tava lá na pequena área, mas foi naquele momento. Porque ele tá jogando fora do gol, fora da área, há muito tempo. Mas eu posso dar um... Desculpa, André, desculpa. Pode falar, Ramon. Eu posso dar uma opinião? O Gabigol, e assim como outros jogadores,
é normal isso ao longo da carreira, você ter um ano ou outro ruim. Hoje eu peguei um dado do Pedro, mesmo esse ano ele não estando bem, exceto o início do ano que ele fez um bom campeonato carioca, fez bastante gol, se eu não estiver errado, eu acho que ele está a 1 ou 2 gols de fazer o número que ele fez ano passado, que ele foi o melhor jogador da Libertadores. Ou seja, então é normal, até na carreira de grandes jogadores, exceto Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras que, vieram há anos e anos brigando pelo melhor do mundo, na carreira o cara acaba tendo uma oscilação. Tirando esse ano que o Gabigol está muito mal, os outros anos ele esteve uns anos muito bem, outros nem tanto, mas mantinha a regularidade. Esse ano ele está muito abaixo do que ele vinha apresentando nos 2, 3 anos anteriores, aí defendendo a camisa do Flamengo. Quantos gols o Gabigol fez com bola rolando esse ano? Eu ainda não peguei esse dado. Deve ter sido pouco. Não, mas é isso que eu tô falando. Tá mal, filho. O Gabigol tá mal, eu sei disso. Só que assim, tá muito mal, muito. Eu falo pra você assim, o Pedro também tá mal? Tá mal. Mas o Pedro mal, o fato dele ficar dentro da área, ele segura 2 zagueiros e faz o time chegar. Com o Gabigol não tem esse tipo de jogada. Ele consegue escolher. O Pedro consegue segurar uma bola pra rolar, pra chutar, entendeu? Dá uma preocupação no jogo aéreo. O Gabigol não, cara. O Gabigol, infelizmente, assim, foi meu ídolo, tal, parabéns, mas pra mim, se tivesse uma oportunidade de vender ele agora, em janeiro, vende. Com certeza. Porque já deu, sabe? O ciclo dele pra mim já acabou. Aí o pessoal, mas o cara é ídolo, o cara... Como você falou, o cara ia botar o cara na Copa do Brasil pelo histórico dele. Sinceramente, eu não me prendo a isso. Não me prendo mesmo. Também acho que não. Ele fez, é aquilo que eu falo, ele fez, recebeu, passou, filho. Ele é ídolo quando parar de jogar. Ele é ídolo quando sair do Flamengo. Então, eu acho que quando estiver lá, tem que jogar. Eu acho que o Tite vai resgatar esses caras, tá? Apesar de o Gabigol e o Tite parece ter uma rusga ali, mas o Tite é muito político, muito apaziguador. Eu acho que ele vai meter Bruno Henrique, Gabigol na outra ponta e Pedro espetado ali e vai dar canja isso aí. Por exemplo, na ponta onde o Gabigol iria jogar, pela direita, eu prefiro o Luiz Araújo. Sim. Dá uma dinâmica muito melhor. Mas só que o Gabigol é porque eu acho que você está pegando o dado do Gabigol agora. Gabigol, mas se o Gabigol estiver voando. O Gabigol voltar a jogar isso aqui. Se o Gabigol jogar isso aqui. O Matheus Gonçalves é melhor que o Gabigol pela ponta. O Lohan é melhor que o Gabigol pela ponta. O Vitinho 2023, filho. Fraco esse moleque. Fraco. Gabigol nunca foi ponta, cara. Quando ele começou no Santos, que ele jogava com o Ricardo Oliveira, ele não era ponta. Ele já era um atacante que jogava cruzava a bola e pegava aquela bola em diagonal. Mas nunca foi ponta. Nunca foi ponta. Ele como segundo homem. Problema. O Tite está lá para isso, para ajeitar a melhor maneira. Não precisa jogar de ponta. Quem disse que ia jogar de ponta? Pode jogar dois. Você acabou de falar, botar o Gabigol do lado, e o Bruno Henrique do outro e o Pedro centralizado. Eu acho que dá certo. Não, se for fazer isso, mas assim, não é obrigado a fazer. Não é uma opção, né? Eu acho que o Flamengo, se jogar com 3 no meio campo, com os jogadores que tem, não rende. A não ser que você traga tipo um De La Cruz, que aí ele joga tanto atacando como defendendo do mesmo jeito. Entendeu? Aí vou botar um De La Cruz, um Pulgar e quem seria outro? Arrascaeta? Porque Gerson não dá. É outro também que tá vivendo do voltou nome. E não mostrou para que veio. Concordo com você. Entendeu? Gerson. Muito mal. Mas também todo mundo. Gente. Isso aí. As grandes estrelas, todo mundo tá mal. Todo mundo. Porque influencia, acaba influenciando. Porque quando o time tá mal, até quem é bom joga mal. Então, por isso que eu faria que se eu fosse o Sampaoli, já tô demitido mesmo, agora eu vou botar quem eu quero. Sério, eu botava molecada pra jogar. Já tô demitido mesmo. Mas entendeu? Sampaoli, coitado, Sampaoli é maluco, gente. Sampaoli. Então, antes fosse. É assim,
porra, São Paulo, eu sabia que ia dar merda, eu avisei, eu falei, gente, ele pode até ser ofensivo, pode ser treinador legal, pode ser maluco, pode ser tudo, mas ele vai brigar com a galera, ele brigou em tudo que é lugar. Por que o Landim achou que no Flamengo ia ser diferente? Ele brigou em tudo que é lugar, gente, não é possível. Agora, o problema também é a diretoria, né? Um Braz da vida, por exemplo, que não chega e dá o esporro nos jogadores. Nada, só refém de jogadores. O Flamengo ficou refém dessa galera. Por isso que eu sou favorável, o Tite, se chegar e fala assim, eu vou reformular. Vai dar a chave para ele, entendeu? Agora, se ele não fizer isso, vai ficar a mesma coisa. Vai ficar... Eu vi um boato aí de que ele estava querendo trazer Fábio Santos e Renato Augusto pro Flamengo. E o Ramon saiu. Eita, lasqueira, caiu, deve ter caído o Ramon. Ele nem tava de Vasco. Não, com certeza vai vir todo jogador. Voltou, Ramon? Valeu. Voltei, foi mal, aí sem querer. Todo jogador. Vai ter jogador. Fechamento dele que vai vir. Isso é normal, todo técnico faz isso, gente. O Alan mas tu pode trazer um Arana, não precisa trazer um Fábio Santos, por exemplo. Não, Fábio Santos não vem, não, maluco. O Flamengo não vai querer. Não, tá 38 velho também, pô. Tá 38. Velho. Aí já tem o Felipe Luiz com 37, 38 também. Duvido que o Flamengo contrate o Fábio Santos. Duvido. Isso aí é fake. Com certeza. Duvido que o Landim e o Marcos Braz contratem. Então é isso aí, galera. O assunto de hoje era o Tite. Considerações finais de todo mundo aí. Né, a gente já falou sobre... Acho que todo mundo aqui concorda que o Tite seria, sim, a melhor opção. Né? Eu acho que não é meu técnico preferido na forma de jogar, mas acabou sendo o técnico preferido em relação ao momento do Flamengo. E até porque, né? Vamos lá. Eu até acho que os técnicos brasileiros são fracos. Isso aí não mudou minha opinião. Mas também estou de saco cheio desses portugueses que chegam aqui e só fazem besteira, né? Tirando a mas Bel. se tivesse JJ... Sim, mas não tem. Tirando Jesus e tirando o Abel, o resto chegou aqui cheio de banca. E, ó, tá aí, ó, o Laje que não durou nem 3 meses no Botafogo, já tá metendo o pé. Vamos lá, considerações finais. Ramon, fala um pouquinho aí para terminar o assunto e vamos que vamos. Seguindo a linha de raciocínio aí sua também, do André, o André ficou meio assim, né, sobre o Tite, mas eu acho que o Tite, de fato, hoje é a melhor opção que o mercado tem para o Flamengo, né? Ouviu-se falar que o Jorge Jesus poderia cair lá e voltar. Para mim, a melhor opção seria a volta do Jorge Jesus, mas ele está empregado, então, com certeza, na minha opinião, o Tite hoje é a melhor opção aí para o Flamengo, pelo fato dele ser bastante agregador aí nos bastidores, ele consegue unir o grupo. E é isso. Fala aí, André, termina considerações finais. Vamos lá. É só falar rapidinho, Ramon, sobre o JJ. Com essa diretoria, ele nunca será contratado. Esquece isso. Os caras têm um ego, né? Eu gostaria que ele viesse, até mesmo para dar errado, sabe? Se fosse para dar errado, ia acabar com esse fantasma dele. Mas com essa diretoria não vem, esquece. E é isso, né? Agora rezar para que o Tite consiga resolver isso. Sinceramente, eu acho muito difícil, né? Mas sabe como é que é, né? Flamenguista não desiste. Então vamos que vamos. Isso aí. O André me conhece há muitos anos, sabe que eu sou pessimista de carteirinha, né? Mas também ele diz, Ramon, que tudo que eu acho acontece ao contrário. Então, beleza. Eu lamento informar, mas o futuro do Flamengo é tenebroso, porque eu tô confiante. Não! Quando ele falou tenebroso, eu fiquei feliz. Agora ele falou confiante, eu chorei. Mesmo, cara. Impressionante. Eu queria o Tite, não gosto dele, mas assim, eu acho que ele vai acertar esse clube, vai acertar. Eu também acho. Eu tô confiante. Não vai ser o Flamengo de 19, não é isso. Não, esquece. Mas vai ser um time competitivo, porque é o que eu falo, perder ou ganhar, gente, não me incomoda.
O Flamengo poderia ter perdido tudo que perdeu esse ano, desde que estivesse jogando bola. É isso que me incomoda. E o Tite, ele tem uma grande, para mim, vantagem, que eu vejo o Flamengo, principalmente nesses últimos treinadores aí, levando muito gol. Então, ele sabe armar um sistema defensivo bom. Então, acredito que ele vai arrumar a casinha ali atrás. Um zagueiro que eu gosto, que com certeza vai jogar com ele, é o Pablo. Não é para titular. Não é para chegar, roubar a vaga e jogar. Mas o cara não joga, filho. O cara não entra em campo. O Pablo não é um zagueiro ruim. Não é o melhor do planeta. Mas não é um zagueiro ruim. O cara nem entra em campo. O Flamengo tem que trazer Lucas Alter. Joga muito. Jogou de terno ontem. Jogou de terno ontem. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Ramon, parabéns pela participação. Espero que volte outras vezes. Com certeza, gostei. Não sei se você está propício, mas a gente pode vir aqui para falar de futebol. Futebol, não só de Flamengo, né? Não, com certeza. André, muito obrigado mais uma vez. Meu irmão, vamos aí. Anos. Espero também que a gente volte aqui para falar de nosso Mengão, claro, e também de futebol. Muito obrigado a todos. Valeu, torcedores. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu.